Boa noite a todos. Nós estamos hoje fazendo mais um vídeo. Somos do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Hoje seria a nossa reunião de assistência espiritual. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não podemos estar lá presentes, mas estamos aqui próximos dos nossos companheiros. Está virando costume, todos os dias, às 7h30 da noite, estamos aqui e aguardamos todos vocês com um carinho. Hoje, nós temos um estudo bastante interessante. E, aliás, nos dias que nós estamos aí confinados, mais do que nunca é imprescindível. Fala da caridade moral. Vamos buscar entender o que é que o nosso irmão maior Jesus fala a respeito disso. Agora, sob o entendimento do nosso companheiro Luiz Acioli, palestrante do Grupo dos Espíritas Jaime Hollenberg. Meu amigo Acioli, nós estamos a postos? Olá, meu amigo. Boa noite a todos. Estamos aqui preparados aqui para a gente falar, conversar um pouco sobre a caridade moral. Aí, então, somos participantes da doutrina espírita e gostaria de começar com uma pequena prece, pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso querido amigo de todas as horas, Jesus Cristo, maior guia que nós temos aqui na Terra, maior exemplo que nós temos aqui na Terra, que nós sabemos que permanece conosco em nossos corações, em nossos pensamentos e espírito, pois que nunca nos abandonará. A senhora, a caridade moral. É com você, meu. Tá ok, Walter. Muito obrigado aí pela apresentação. E realmente a gente está doido para que termine essa quarentena por causa desse problema de saúde, para que a gente possa voltar a nos reencontrarmos lá no nosso grupo, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. A proposta do tema de hoje é baseado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 9 e 10. Antes de iniciar a nossa conversa, eu só queria saber, através de você mesmo, Wander, se o meu som está bem aí, você está me ouvindo bem? Tudo ok, Acioli. Por enquanto aqui está muito bom, muito audível. Porque eu não estou tendo um retorno, então vou tirar aqui um fone no meu ouvido para que eu possa escutar melhor. Pronto, assim eu acho que fica melhor, mas eu acredito que todos estejam ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo, ou estiver com problema na transmissão do áudio, pode entrar pelo chat, nos dando esse feedback aí, para que a gente possa tentar consertar e melhorar o som. Hoje, quando eu estava dando uma estudada nesse tema, que é muito interessante, porque fala especificamente da caridade moral, inclusive eu dou continuidade dizendo que suportarmos uns aos outros, isso é caridade moral. Eu estava pensando sobre a vida humana e a gente percebe que o mundo está cheio de máximas. Máximas, geralmente, é uma frase de impacto que exprime uma regra moral ou uma norma de conduta. As instituições humanas criaram e ainda criam as suas máximas. Nós vamos nos recordar que a Igreja Católica, lá no século III da era cristã, criou a sua máxima: fora da Igreja
não há salvação. A ciência diz que fora da verdade não há salvação. Mas se nós refletirmos bem, perceberemos que algumas máximas são exclusivistas, ou seja, somente dizem respeito àquela instituição em particular. Mas a doutrina espírita também tem uma máxima, e essa máxima é baseada nos ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita, baseada nesses ensinamentos cristãos, afirma que fora da caridade não há salvação. Podemos observar que essa máxima tem uma amplitude, ela abrange muitas coisas. Não importa o que você seja, qual religião professe, qual a sua raça, a sua classe social, nada disso importa, porque a caridade é universal e pode ser praticada por todos, por crentes e descrentes. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, diz que a caridade, como ensinou Jesus, é a condição absoluta da felicidade futura. Não tem outro caminho. O único caminho para se alcançar a felicidade absoluta, a felicidade sem mesclas, é através da caridade. Ora, se a caridade tem essa importância, temos um bom motivo para estudá-la mais profundamente nos seus detalhes. E é isso que a doutrina espírita nos propõe: estudar a caridade, como ela deve ser praticada e como devemos agir diante o próximo. Antes de iniciarmos as colocações que estão contidas nas obras básicas, hoje eu estava lendo um livro de Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo. Em seu livro, Depois da Morte, nos itens 47 e 49, Leon Denis faz algumas considerações sobre amor e caridade. E ele diz: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. É o olhar de Deus. Já falando sobre a caridade, Leon Denis diz: a perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e divina, por sua essência é divina. A caridade, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor. Então, são duas colocações muito interessantes que nos levam a profundas reflexões. E nós devemos entender que praticar a caridade é praticar a bondade, a benevolência, a compaixão para com todos, não apenas com aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Essa é a questão que muitas vezes nós não compreendemos. A caridade não fica restrita a um núcleo de pessoas, a uma instituição, a uma religião. Não.
A caridade ensinada por Jesus vai muito além dessa pequena visão que nós humanos temos. Praticar a caridade é seguir os ensinamentos do Cristo, que nos disse, principalmente, para amarmos o próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, com certeza estaremos no bom caminho para praticando a caridade. No Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos reveladores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a gente observa que os espíritos fazem questão da abrangência da caridade. Benevolência para com todos, não apenas para um grupo de pessoas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Nós devemos ser rigorosos com as nossas imperfeições, mas temos que ser indulgentes para as perfeições, para as imperfeições, melhor dizendo, dos outros, e perdoar as ofensas. Foi o grande ensinamento que Jesus nos trouxe, inclusive dizendo que não era para nós perdoarmos apenas 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Esse é o conselho de Jesus que nós precisamos observar. Então, essas 3 palavras que acabamos de dizer, benevolência, indulgência e perdão, são as palavras mágicas que podem transformar o nosso mundo em um mundo melhor. Allan Kardec ainda comenta nessa questão 886 que acabamos de ler, dizendo que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ou seja, mais uma vez, dizendo a amplitude, qual é a amplitude da caridade. Nós devemos ser caridosos com os nossos inferiores, com os nossos iguais e com os nossos superiores. Porque todos nós precisamos de caridade, independente da posição em que nos situamos. Então, a doutrina espírita, através desses ensinamentos, que fala sobre a caridade, ensinamentos cristãos, ela nos ensina que a caridade ela pode ser material e moral. Esse é o ensinamento da doutrina espírita. A caridade material acontece quando nos sensibilizamos com a dificuldade alheia do nosso irmão, mais carente, talvez até não tão carente assim. E por compaixão, doamos um agasalho, um prato de comida, uma esmola, etc. A caridade moral, na caridade moral, nós damos aquilo que temos de material. Às vezes somos levados a pensar que as pessoas que têm uma possibilidade financeira melhor são as que mais fazem caridade, as que mais podem fazer caridade. Achamos que quem tem mais tem que dar mais e que tem menos dá menos. Mas, espiritualmente falando, a gente percebe que não é assim.
As coisas não acontecem dessa forma. E a gente fala isso, que as coisas não são dessa forma, baseados no ensinamento de Jesus. Eu acredito que todos aqui já ouviram a parábola do óbolo da viúva, que está inserida em Lucas, capítulo 21, os versículos de 1 a 4. Nessa parábola é narrada uma passagem muito interessante, que serve para ilustrar essas nossas colocações. Ela diz que Jesus, assentado defronte ao gasofilácio, na verdade, esse gasofilácio são aquelas urnas que tem, ou tinham, não sei se ainda existe, nas entradas do templo, onde as pessoas colocavam as suas oferendas, as suas moedas, o seu dinheiro. E Jesus observava como o povo fazia as doações para o templo. Como o povo fazia a sua doação colocando o seu dinheiro dentro do gasofilácio. Os que eram ricos davam muito dinheiro. E os que não eram tão ricos assim davam de acordo com as suas posses. Nesse ínterim, chegou uma pobre viúva e colocou no gasofilácio 2 pequenas moedas, que importava, vamos dizer assim, 2 moedas de 50 centavos, que daria R$1. Essa viúva colocou essas 2 moedas. Jesus, então, chamou os seus discípulos e disse para eles que aquela viúva havia dado mais do que todos os outros. Todos aqueles outros que deram uma quantia, uma soma de dinheiro grande. Isso porque, explica Jesus, os ricos que tinham muito dinheiro, eles davam aquilo que lhes sobrava, aquilo que não iria lhes fazer falta. Davam do seu supérfluo, enquanto que a viúva deu daquilo que lhe faria falta para o seu próprio sustento. Então a gente percebe que, espiritualmente falando, a viúva que deu as 2 moedas deu muito mais do que daquelas outras pessoas que deram fortunas e fortunas, porque, na verdade, eles estavam dando aquilo que estava sobrando, aquilo que não lhes faria falta, enquanto que a viúva deu do seu próprio sustento. Então, sobre essa passagem do óbolo da viúva, Allan Kardec nos leva a algumas reflexões. Primeiro, será só com dinheiro que se pode secar as lágrimas? E caso eu não tenha uma moeda, devo ficar inativo sem tentar ajudar? Será que é assim que deve ser a nossa postura diante de uma oportunidade de fazer a caridade? Segundo ponto, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 formas de ajudar. Se não for de um modo material, se não for materialmente falando, será de outra forma, ou seja, na forma moral. A caridade tem uma amplitude muito vasta. E é aqui que entra a outra forma de praticar a caridade, segundo os ensinamentos dos Espíritos. Ou seja,
como eu devo praticar a caridade moral. E a doutrina espírita diz que a caridade moral consiste em darmos para o próximo aquilo que somos, diferente da caridade material. Na caridade material, nós damos aquilo que temos. A caridade moral já é diferente. Consiste em darmos para o próximo aquilo que somos. Por isso ela é mais difícil de ser praticada. A caridade moral é extremamente difícil de ser praticada. Não é impossível, porque se fosse impossível, nós não teríamos tantos exemplos de caridade moral do jeito que nós assistimos, mas ela é muito mais difícil. Porque enquanto a caridade material, algumas pessoas alegam que não podem praticá-la por falta de recurso material, eu não posso ajudar porque eu não tenho recurso suficiente nem para mim, quanto mais para outra pessoa. Já na caridade moral, essa deficiência material deixa de existir. Pois, materialmente falando, a caridade moral não custa nada. Materialmente falando, não vamos perder essa colocação. Então, baseados na mensagem do Espírito Irmã Rosália, no capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos em que consiste esse tipo de caridade, a caridade moral. A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. Colocação do Espírito Irmã Rosália. A caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. E isso é o que menos fazemos nesse mundo inferior que nos achamos agora encarnados. Porque muitas vezes a gente é tolerante para aquelas pessoas que coadunam com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Se eu gosto de sal, ela gosta de sal também. Ou seja, nós somos tolerantes por causa da sintonia das ideias. Quando uma pessoa não concorda ou discorda, tem um outro pensamento que o meu, aí eu deixo de ser tolerante. Então, a irmã Rosália, ela diz que a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. E ela ainda afirma que esse tipo de caridade, suportar uns aos outros, é o que menos fazemos nesse mundo inferior, esse mundo de provas e expiações, mundo difícil de ser vivido, de se viver, melhor dizendo. E ela continua nas suas reflexões. O que é caridade moral? É sabermos nos calar quando um tolo se manifesta de forma desequilibrada. Essa aí é outra coisa que nós temos dificuldade, de nos calar diante das ofensas, diante das calúnias. Ou seja, nós temos essa dificuldade de nos calar e, ao contrário, nós, muitas vezes, rebatemos a ofensa com outra ofensa, não de forma delicada, para tentar fazer com que aquele opositor se torne um amigo no futuro. E a irmã Rosália continua, dizendo que também a caridade nos fazermos de surdos diante de zombarias de irmãos maledicentes. Nos fazermos de surdos. Fingirmos que não ouvimos a maledicência.
é outra coisa difícil de fazer, mas não é impossível. E, finalmente, ela diz que não nos afetarmos com aquelas pessoas que, erradamente, se sentem superiores aos outros. A gente não pode se sentir afetado diante de pessoas que, erradamente, se sentem superiores aos outros. Tem uma frase esqueci o nome do autor, Augusto Cury, que ele falando sobre Jesus, sobre a grandeza de Jesus, e ele diz que Jesus, tão grande, se tornou tão pequeno para fazer nós pequenos nos tornarmos grandes. Essa é uma reflexão bastante interessante sobre a grandiosidade de Jesus e a humildade. Ele se colocava como servidor. Ele nunca se colocou superior ou melhor do que ninguém. Então a irmã Rosália fala para que nós nos afetemos com isso, não. Não vamos nos afetar com essas pessoas que se acham superiores. Essas pessoas, na verdade, muitas vezes, no mundo espiritual, estão em situações lamentáveis. É aquela mensagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, falando a uma rainha de França. Uma rainha de França. Ela, quando volta para o mundo espiritual, ela percebe que ela não era tão grandiosa como ela se achava aqui na Terra. Ao contrário, muitos daqueles que ela desprezava estava no mundo espiritual numa situação bem maior do que a dela. E ela tinha que pedir permissão para esses espíritos para poder fazer alguma coisa. Então, todas essas questões que nós estamos falando aqui é caridade, ou melhor, são caridade moral. Contudo, não podemos esquecer que essas atitudes que nós estamos falando, e vamos reforçar, já dissemos anteriormente, e vamos reforçar, essas atitudes devem ultrapassar as barreiras do nosso círculo social. Porque se não ultrapassar, nós sermos caridosos somente com aquelas pessoas que são caridosas conosco, nós não estaremos praticando caridade. Nós estaremos simplesmente fomentando o egoísmo e a vaidade. Nada mais. Então, como nos alerta Jesus em Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48, Jesus, com muita propriedade, fala: pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa justiça tem que ultrapassar a justiça das pessoas más, vamos dizer assim. Que Jesus aqui coloca os publicanos. Os publicanos se respeitavam, se cumprimentavam, se auxiliavam uns aos outros. Então, se eu fizer a mesma coisa, se eu só auxiliar as pessoas que são iguais a mim, ou as pessoas que pensam como eu penso, então realmente eu não estou sendo nada melhor.
na verdade, nós não estaremos nem sendo cristãos. Para nós encerrarmos as nossas colocações, tem uma mensagem do livro Vinha de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier. Quem enviou essa mensagem foi o Espírito Emmanuel. E o título da mensagem é O Irmão. E diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. É uma passagem que está contida em Paulo, sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. E Emmanuel desenvolve esta mensagem evangélica da seguinte forma: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhe são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Na verdade, até a caridade material tem que estar revestida da caridade moral. Porque não adianta você dar uma esmola com a intenção de se ver livre daquele irmão necessitado, que muitas vezes está sujo, mal cheiroso, e você dá apenas o dinheiro para se ver livre. Esse tipo de caridade é insignificante. Nós temos que dar, mesmo as coisas materiais, com amor, com pensamento no bem, orando para que esse amigo que está sendo necessitado, que está necessitado nesse momento, possa se reerguer e sair daquela situação em que ele se encontra. Então, qualquer tipo de caridade, seja ela material ou não, tem que estar revestida dos sentimentos maiores de amor e de caridade, como ensinou Jesus. Então, que o nosso mestre, irmão maior, possa nos iluminar. E a questão da tolerância que nós devemos ter uns com os outros é uma coisa que necessita de exercício. É hábito. Nós não podemos impor a nossa vontade a ninguém. Jesus, quando mandou os seus discípulos irem nas casas das pessoas
para ensinarem o Evangelho, ele disse para esses discípulos que se uma pessoa não quisesse recebê-los, que os discípulos saíssem daquela casa e fosse procurar uma outra que quisesse ouvir a mensagem do Evangelho. Em momento algum, Jesus mandou que os evangelistas, os seus discípulos, violentassem a fé dos outros, obrigassem as pessoas a ouvirem os conceitos evangélicos. Então, é nesse sentido que nós devemos respeitar o pensamento dos outros. Vez ou outra eu sou questionado por isso ou por aquilo, e eu falo, olha, o que vai fazer a gente ter uma convivência pacífica, uma amizade duradoura, é nos respeitarmos. E nós procurarmos aprender uns com os outros. Mas o respeito tem que vir em primeiro lugar. Então, respeitar também é caridade moral. E nós precisamos ter esse tipo de atitude para todos. Não somente aqueles que pensam igual, mas principalmente aqueles que pensam diferente de nós. Então, que Jesus possa nos auxiliar nessas reflexões, nesses momentos difíceis que estamos passando, que nós possamos ter coragem de enfrentar dificuldades, mas de forma cristã. Nós devemos ultrapassar, lutar, para enfrentar qualquer tipo de dificuldade de uma forma cristã. Então, que Jesus nos abençoe, nos auxilie, e até a próxima semana, que nós teremos um tema diferente que veremos ao longo dessa semana que entra. Muita paz a todos. Lá, Wanda. Bora lá. Agradecer ao companheiro Acioli pelas palavras aqui, trazidas até nós. Eu lembrava ainda há pouco, viu, Acioli? Certa feita a gente falava com uma amiga, né? E ela dizia o seguinte, ela dizia que muitas e muitas vezes não poderia fazer certas coisas, certas caridades, porque não era Jesus. Como é que é? Para que ela fizesse... Falhou aqui um pouco, aqui eu não ouvi direito. Certo. Falando de caridade moral, e aí eu estava escutando, quando você estava falando, a questão de se fazer a caridade, né? Uma boa palavra, uma coisa nesse sentido, né? Isso aqui é a caridade verdadeira, muitas vezes, tirando um amigo de uma situação difícil, em que ele se encontra, né? Pedindo para que ele possa perdoar alguém, pedindo para que ele possa ajudar a outra pessoa, que muitas vezes ele não está ali muito desejoso de fazer. E certa feita, uma amiga falava o seguinte, que colocando isso para uma pessoa, ela disse, mas eu não sou Jesus. E aí, o que achar disso, senhora? Deu para escutar? Não, está falhando aqui para mim. Está falhando? Eu vou tentar fazer a pergunta mais lentamente. Uma pessoa, certa feita, dando um conselho para outra, né, que o procurou ou a procurou, ela fala o seguinte, ela fala que a pessoa diz, olha para o outro como se fosse Jesus. Mas a outra pessoa respondeu de volta, eu não sou Jesus. E aí, o que pensar disso? Entendi. Na verdade, nós temos que olhar o outro como irmão, né? E Jesus, ele é nosso irmão. Então, na verdade, todos nós temos as condições de praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E foi ele mesmo que disse. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz que todos nós somos capazes de fazer tudo aquilo que ele fazia ou faz. Era só querermos, termos vontade.
Então, a desculpa de que nós não somos Jesus para deixar de fazer caridade é outro tipo de orgulho e egoísmo. Porque a caridade, como nos ensinou Jesus, independe de recurso financeiro. Por exemplo, ele, na parábola que nós lemos anteriormente, o óbolo da viúva, Jesus disse que quem deu mais foi aquela mulher que tinha menos do que os outros. Porque ela deu, na verdade, com sentimento. Ela deu com a vontade, com amor, realmente, de ajudar, com a vontade de ajudar o próximo. Ela nem sabia quem era que ela estaria ajudando. Então, muitas vezes, a gente dá uma desculpa que não pode fazer, simplesmente por comodismo. Eu não sou Jesus, eu não preciso fazer. Mas, na verdade, todos nós temos condições. Todos nós temos condições de ouvir alguém, um desabafo de alguém. Todos nós podemos visitar um amigo doente. Ou seja, todos nós temos essa condição. Fazer uma prece por aquelas pessoas que estão em situações difíceis. Todos nós temos condições de auxiliar alguém, de uma forma, material ou não. Agora, os espíritos dizem, a caridade moral é a mais difícil de ser praticada. Olha, eu estou vendo ter umas pessoas fazendo algumas perguntas aqui pelo chat, né? Vamos lá. Você está vendo o chat por aí? Não, mas para mim não consigo ver. É mesmo? Vamos ver aqui, deixa eu ver alguns aqui. O Irã Bezerra, ele faz uma colocação. Suportarmos uns aos outros parece ser o limite da convivência, o começo de uma convivência para um dia amarmos uns aos outros. Foi a postura dele, a posição dele, né? Francisco Irã Bezerra. Interessante essa colocação dele, né? Ele fala que suportarmos uns aos outros parece ser o limite da convivência, o começo de uma convivência para um dia amarmos uns aos outros. É interessante, gostei dessa colocação. Uhum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem a Marta Marques, da Martinha. Ela diz: recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. É verdade, Jesus não repelia ninguém. Né? Jesus, ele aceitava a convivência com todos, sem exceção. Principalmente os mais humildes. Tanto é que ele disse, né, que ele não veio para os sãos, ele veio para os necessitados, os doentes da alma. Valeu aí também a participação da nossa amiga Martinha. Solange, tem uma aqui da Solange, ó. Deus nos abençoe para que sempre possamos estar aqui conectados com os nossos irmãos. Ô, Acioli. Diva. O nosso amigo Li pergunta os horários, né? Estaremos aqui sempre às 7h30 da noite, né? Todas as sextas-feiras, com a graça de Deus. Agora, lembrando que logo voltando, passando essa dificuldade, nós estaremos no Clube dos Espíritas, na rua Raul Shoa, número 31, aqui no Montese, e estaremos lá para abraçar e apertar laços com todos os amigos que quiserem nos visitar, né? Evandro, eu queria fazer aqui um destaque. Nós temos uma amiga também lá de Manaus, Cisa. Ela
Na verdade, ela é minha cunhada. Ela. Olha só. É o irmão da Ruth, né? Ela é a esposa do irmão da Ruth, que pegou também esse problema, teve esse problema do coronavírus, mas graças a Deus está tudo ok já. Já está curado para continuar a batalha dele. Vamos ver mais alguém. A Martinha está aqui. A Martinha está participativa, viu? Ela diz aqui que temos que ter, no mínimo, empatia pelo próximo. Tá certo. Isso é importante. Pela dor do outro também. É isso aí. Tranquilo. Tá bom, Wander. Pode encerrar. Convidando a todos aí. Na próxima sexta-feira, nós não temos o tema ainda, mas nós vamos continuar nessa linha do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente possa... Eu vou tentar... Olha, eu vou dar essa notícia, mas não posso garantir nada ainda. Quando começou a quarentena, nós tínhamos programado lá no nosso grupo uma palestra com a nossa amiga Eugênia Canto. Eugênia Canto é uma companheira nossa do movimento espírita. E ela iria falar lá no nosso grupo uma biografia da saudosa médium que escreveu aquele livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Só que naquela semana que ela ia fazer a palestra, entramos em quarentena e entramos em recesso. Eu vou tentar entrar em contato com ela para que a gente possa, através de uma live, do jeito que nós estamos fazendo aqui, fazer a palestra sobre a Ivone do Amaral Pereira, a grande médium, conhecida por muitos do movimento espírita, nacional e internacional, e que trouxe muitas colaborações para o movimento espírita, principalmente por aquele livro, Memórias de um Suicida. Então, vou tentar entrar em contato com ela e ver da sua possibilidade, se ela aceitar, se ela puder fazer, então nós começamos a divulgar logo no início da semana para todos se organizarem e agendarem essa palestra, tá bom? Mas não posso garantir nada, porque depende da possibilidade da nossa amiga Eugênia Canto, tá ok? Ok. Gente, eu agradecer a todos a atenção dispensada e pedir a Deus que nos ajude aí nessa dificuldade. Ficamos por aqui, então. Um abraço. Tá ok, vamos desligar, né? Ok. O amigo Acioli, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nos encontramos com todas as dificuldades, sabemos que é porque tínhamos que passar, te pedimos, Senhor, nesse momento, que nos dê a força necessária para que possamos passar sem reclamar. Seja feita, Senhor, hoje e sempre, a tua vontade e que assim seja. Vamos lá.